Maria de Nazaré, divina flor de Jericó, te tornaste a mãe de toda a humanidade, ao serdes a mãe de Jesus. Divina Mãe, Mãe Santíssima, tende misericórdia de todos esses teus filhos, que mesmo vendo a luz, enveredam pelas trevas. Tende misericórdia de todos que ainda se comprazem no mal, tanto os visíveis como os invisíveis. Divina Mãe, Mãe Santíssima, consola os corações de todos que estão desempregados e olha com teu olhar compassivo e bom para todos que se demoram no leito da dor, para todos que choram, os que sofrem, para todos que clamam por ti, para todos que necessitam de ti, tanto os visíveis como os invisíveis. Divina Mãe, Mãe Santíssima, derrama as tuas bênçãos divinas e salutares sobre toda a humanidade, visível e invisível. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Dando continuidade aos trabalhos doutrinários do Grupo Espírita Francisco de Assis, localizado em Piedade, estamos hoje estudando o Livro dos Espíritos, as questões 52 e 54, que trata a diversidade das raças humanas. É um assunto muito interessante, porque esse assunto, nos primórdios, foram tratados apenas no aspecto religioso, nas religiões dogmáticas. Posteriormente, esse assunto veio em pauta através da ciência. E hoje, com a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, religioso, filosófico e científico, essa matéria é tratada com mais profundidade, nessa amplitude, não só em nível material, mas em nível espiritual. No Antigo Testamento, também como no Novo Testamento, os textos devem ser sempre considerados no contexto da época, para que a tradução, a interpretação seja a melhor possível. Se a gente olhar o Antigo Testamento, ele trata de uma linguagem hiperbólica em vários casos, onde há o exagero para chamar a atenção do conteúdo. E às vezes, ao traduzir ao pé da letra, cometemos alguns equívocos. Por exemplo, a Terra. O planeta Terra, na concepção do Antigo Testamento, ela foi criada do nada durante 6 dias. E no 7º dia, o Criador descansou. E quando nós vemos hoje pela ciência, verificamos que foi bilhões e bilhões de anos para a formação do nosso universo, aproximadamente 14 bilhões de anos, o Sol cerca de 6 bilhões de anos e a Terra praticamente uns 4,5 bilhões de anos. Se considerar um dia tratado no Antigo Testamento como alguns bilhões de anos, passa a ser uma verdade. Então a interpretação não deve ser ao pé da letra, mas sim dentro do contexto do conhecimento da época. A origem do homem consta no Antigo Testamento que Deus criou Adão, em primeiro lugar, posteriormente criou Eva, da costela de Adão, e que deu origem à espécie humana. Mas hoje a ciência já verifica que em vários locais do globo terrestre se encontram, na verdade, fósseis de seres humanos em época praticamente equivalente. Isso mostrando, na realidade, que a povoação não começou em nenhum lugar, mas em vários lugares simultaneamente. A questão que envolve também o Adão e Eva, a questão do pecado original,
Isso em função de Eva ter comido um fruto proibido do Jardim do Éden. Também é uma concepção alegórica que deve ser considerada no contexto da época. E a questão do dilúvio de Noé, onde ficou apenas a sua família e todos os animais foram agrupados numa arca. E daí, depois do dilúvio, que veio exatamente a propagação, o desenvolvimento da humanidade terrestre. Também é uma questão que deve ser considerada não ao pé da letra. A ciência já mostra que houve, em épocas remotas, um dilúvio, mas dilúvio parcial. Não um dilúvio total, parcial naquela região asiática. Então, a ciência vem colaborar e trazer a verdade daquilo que estava oculto apenas quando se tratava de uma religião dogmática. A doutrina espírita, desse triplo aspecto, abre uma visão e uma amplitude do estudo de toda essa matéria, nos trazendo à luz as informações da verdade. Colaborando com a afirmativa de Jesus, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. No Antigo Testamento consta que, na Gênese do Antigo Testamento, que Noé gerou 3 filhos, Cã, Sem e Javé. O primeiro, ele foi para a África e daí criou exatamente uma civilização na África. O Sem na região oriental e o Jafé na região europeia. Isso dando exatamente a formação das 3 raças na concepção contida no Antigo Testamento. No livro Missionário da Luz, já através do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, já dá uma conotação mais explicativa de como surgiu a raça aqui no grupo terrestre, através dos exilados de Capela, quando o planeta estava saindo da situação de planeta primitivo para o planeta de expiação em prova. Esses capelinos trouxeram aqui as informações e o progresso para a época, permitindo um avanço para essa transformação do nosso planeta e, consequentemente, formou as 4 grandes raças. A raça de hindus na Ásia, egípcios na África, israelita na Palestina e ariana na Europa. Então formou essas 4 grandes raças através dos capelinos. A concepção de raça através da ciência já teve sua vez. Atualmente, quase não se considera mais o conceito de raça, está um pouco obsoleto em consequência das novas informações trazidas pela ciência a respeito da concepção do corpo humano nosso. Na ciência oficial, na concepção mais antiga, tratava que a raça permitia diferenciação de populações de uma mesma espécie biológica de acordo com as suas características genéticas e fenótipicas. Mas esse conceito praticamente está um pouco obsoleto, porque quando o projeto Genoma, agora do século XX, veio mostrar que a espécie humana, praticamente os genes, todos os genes são iguais. Então, do homem, da mulher, se é raça negra, raça amarela, raça branca, não importa. Os genes são o mesmo. Inclusive, comparando os genes de um ser humano com uma espécie de macaco mais evoluído, praticamente quase a diferença, 99,9% são iguais. Se são iguais entre o homem e o macaco, imaginamos entre nós. Então, através do desenvolvimento dentro da biologia, do projeto Genoma Humano, veio verificar que não existe diferenciação em termos de genes para a espécie humana. Os antropólogos que cuidam do desenvolvimento da espécie humana também deram várias concepções de raça e de etnia e vários aspectos
dos seres da raça humana, mas que houve, com o tempo, dentro das novas informações científicas, essas concepções já foram mais atualizadas. E numa visão da doutrina espírita, nós vamos verificar que aquelas dúvidas serão esclarecidas quando é incorporado nesse processo o espírito que comanda o corpo humano, já que a ciência faz toda a sua análise apenas em nível material, nível orgânico do corpo humano, sem considerar o espírito que está agindo sobre o corpo, que é o dono do corpo. Consequentemente, é o espírito que participa efetivamente do desenvolvimento do seu corpo. Não o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual, o perispírito. No livro Obras Póstumas, após que não faz parte da notificação, mas é um livro que traz exatamente os escritos do próprio punho de Allan Kardec, no capítulo 1, no item Questões e Problemas, Expiações Coletivas, diz o seguinte: a reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças humanas. Então já mostra que há uma participação através das reencarnações. Quando falamos das reencarnações, logicamente estamos falando do espírito. Então esse processo reencarnatório, esse múltiplo processo reencarnatório do mesmo espírito, e vai caracterizando exatamente o seu caráter. Não um caráter individual, mas também um caráter coletivo, em função desses espíritos que estão reencarnando na mesma localidade, no mesmo país, na mesma população. A questão 52 do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, Allan Kardec questiona o seguinte aos espíritos superiores: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Veja que Allan Kardec aqui, ele observa essa diferença física e morais da raça humana. A espiritualidade respondeu da seguinte maneira: do clima, da vida e dos costumes. Aí ele dá uma exemplificação. 2 filhos de uma mesma mãe, educados em lugares diferentes, em nada se assemelha quanto à moral. Aí nós dizemos não apenas a moral, mas a questão física também. Se 2 gêmeos são criados, por exemplo, um na região equatorial e outro lá no Polo Norte ou no Polo Sul, consequentemente, vamos dizer, após 50 anos eles se encontrarem, com certeza vai haver mudança na questão física, pelo menos na parte externa, como principalmente na questão moral, pela educação que recebe dos pais e da cultura do seu próprio povo. Que o espírito ele tem a sua bagagem intelectual e moral, mas recebe influência, quando encarnado, aqui dos seus pais e da comunidade onde vive. Os fenótipos são exatamente as características que a pessoa absorve, desenvolve, relativa aos genes, enquanto os fenótipos são exatamente as características que nós recebemos em função da cultura, do ambiente onde nós vivemos, ou dentro na região planetária, como exatamente a aglomeração dos povos, os costumes e os hábitos. Então nós estamos sempre fazendo assimilando esses valores dos genótipos e dos fenótipos. Fenótipo em relação ao ambiente onde nós vivemos e genótipo em relação exatamente à herança dos pais, e trazendo não só dos pais, como nossos antecessores, avós, bisavós, etc., que vai trazer essa carga genética ao que nós possuímos hoje.
na questão, dessa mesma questão, nós vamos fazer uma análise da concepção da seleção natural feita por Charles Darwin e essa mesma concepção em nível espiritual. Essa uma pequena e grande diferença, já que Charles Darwin ele desenvolveu um excelente trabalho, mas ficou apenas em nível material, sempre no aspecto material, não se aprofundou no aspecto espiritual, porque não era pauta na época. A ciência se preocupava apenas em fazer a sua análise no laboratório, mas não via aí um aspecto espiritual, ou seja, do ser, do espírito que estaria exatamente comandando aquele corpo. Pegamos apenas 5 itens e faremos a comparação do que Charles Darwin, na sua obra, ele relata as características da seleção natural, vamos tratar particularmente da espécie humana, já que ele tratou dos seres de modo geral, mas interessa para nós aqui no caso do aspecto humano, exatamente agora as informações trazidas pelo mundo espiritual através da doutrina espírita. Então, o primeiro aspecto, conforme a concepção do estudo de Charles Darwin. Na seleção natural, na luta pela existência em um mundo orgânico. Então, essa luta permanente entre o ambiente orgânico faz parte da seleção natural. É um dos itens para que exatamente haja seleção natural. Já a doutrina espírita vai além disso aí, verifica que também há um processo reencarnatório. Então, Charles Darwin estava apenas analisando uma pessoa, um indivíduo, apenas nessa existência aqui na Terra. A doutrina espírita vê isso, as múltiplas existências daquele espírito. Então, muda completamente, amplia, aliás, completamente essa noção. Outro item, na seleção natural, conforme Darwin, ocorre dentro de um ambiente variável, que é uma verdade. Ocorre dentro do variável, que nós já vimos, depende da região onde esteja vivendo, logicamente vai receber essa influência, que nós vimos que são os fenótipos. E com o acréscimo do conhecimento da doutrina espírita, essa questão ocorre no planejamento espiritual. No processo reencarnatório, o perispírito é moldado de acordo com a necessidade do espírito, de acordo com o seu planejamento reencarnatório, do que ele irá fazer, da sua existência, quantos anos ele viverá aqui, aonde ele vai reencarnar. Esse planejamento é tratado, é incorporado em laboratório espiritual, o perispírito, que vai moldar o corpo físico. Aí já entra exatamente uma novidade, uma informação que jamais, da época, Charles Darwin poderia tratar desse assunto, já que é um assunto ainda desconhecido. Então a gente verifica que no processo reencarnatório há uma participação efetiva do espírito e conforme as suas tarefas, vamos dizer assim, no seu programa reencarnatório, o perispírito recebe um tratamento especial, se adequando àquelas condições onde ele vai vivenciar. E o seu corpo físico, logicamente, vai ter essas características, já que o seu perispírito é o moldador do seu corpo físico. Um caso assim, que podemos dar, por exemplo, aquelas pessoas que veem com mandato mediúnico. Há um tratamento especial numa determinada região do cérebro, para que ele possa ser um bom receptor. A glândula pineal vai receber um tratamento especial para que aquela pessoa possa entrar com mais facilidade em sintonia com a espiritualidade, com os espíritos, para que haja exatamente a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com nossas tarefas, nós recebemos algumas informações que serão, vamos dizer assim, acrescidas ou melhoradas no perispírito, para que venha exatamente trazer
essa modificação no corpo físico. Então, aquela seleção natural de Darwin, que ocorria apenas nesse campo no terreno, a gente verifica que existe um planejamento por trás disso aí, já na espiritualidade. Quando a pessoa já encarga, já vem com essa bagagem. Então, Charles Darwin teve sua participação importante, que verificou que há uma seleção natural, ou seja, o espírito está sempre progredindo aqui no mundo espiritual. É uma verdade. O que faltou, na realidade, de Charles Darwin foi inserir esses valores espirituais. Sobrevive somente os mais aptos. Conforme Charles Darwin, só os mais aptos sobreviviam. Se considerar novamente numa mesma existência, é uma verdade. Mas considerando a múltipla existência, todos os espíritos serão vencedores. Todos os espíritos um dia serão aptos, já que eles foram criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Durante essa trajetória há uma diferenciação, um pode até ultrapassar o outro, mas no final todos chegarão no mesmo local. Todos chegam nas mesmas condições, como espírito puro. Então, a origem é a mesma. Durante o percurso da sua evolução, há variações. Um pode até ultrapassar o outro. Porém, a destinação é a mesma. Então, todos nós um dia seremos aptos. Se considerar apenas uma existência, isso seria impossível. Porque a gente verifica que o mais forte, às vezes, vence o mais fraco. Esse mais fraco seria eliminado para sempre. E isso só na concepção de uma única existência. E o quinto item. Transmite as modificações aos seus descendentes. Essa modificação, com certeza, os pais participam de transmitir algumas informações genéticas para o corpo do filho. Mas não apenas os pais têm essa participação, mas a participação maior é do próprio espírito, ou seja, do seu perispírito. O que é ele que vai, cada reencarnações, melhorando, adquirindo novos valores e, consequentemente, transferindo esses valores ao seu corpo físico quando encarnado. Então, não é exclusivamente uma participação, uma herança genética dos pais, mas uma herança genética trazida pelo próprio espírito milenar, através das suas aquisições nas suas existências. Então, ele, o espírito, é que traz a carga genética. Agora, com certeza, há uma carga genética dos pais. Por exemplo, uma vez uma doença que um pai pode transmitir para o filho. Mas se o pai transmite essa doença para o filho, é porque constava no seu programa reencarnatório aquela doença. É que nós chamamos de doença kármica. Senão ele não teria, na realidade, seria uma punição para o filho. O filho ter uma doença sem nenhuma culpa. Então, simplesmente o pai estaria transmitindo aquela doença para o filho. Se o pai transmite a doença para o filho, é porque havia a necessidade do filho apresentar aquela doença naquela reencarnação. E, trazendo mais esclarecimento a respeito desse assunto, André Luiz ele traz no livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, o capítulo 3, uma informação importantíssima, exatamente aquele que vem dar explicação daquele elo perdido, que de repente o homem surgiu na Terra, tinha os animais e surgiu na Terra, conforme a ciência, mas que não traz explicações. E André Luiz ele dá exatamente essas informações de suma importância para que a gente possa compreender como aconteceu o aparecimento do ser humano aqui na Terra. Onde diz assim: os espíritos reencarnantes sofrem constantes modificações nos dois planos, ou seja, aqui com a influência dos pais, do ambiente e no mundo espiritual, os dois planos, ou seja, num plano material, aqui quando encarnado, e num plano espiritual, durante aquele processo reencarnatório que nós falamos, no laboratório, onde é preparado o perispírito do reencarnante, conforme as suas necessidades, conforme as suas tarefas, as suas missões
que deverão realizar aqui na Terra. E continuando, ele diz assim: em que se manifesta razão pela qual variados elos da evolução fogem às pesquisas dos naturalistas, como aconteceu com Charles Darwin. Por ele não ter essa informação, ele pautou toda a sua pesquisa apenas no campo terrestre. Não esqueceu, mas não tinha conhecimento do campo das informações trazidas do campo espiritual. Então a doutrina espírita vem clarear exatamente as informações, porque de repente tinha apenas vamos dizer assim, naquela época dos primórdios, os animais, os macacos de várias espécies, e de repente se transforma, começa a reencarnação dos seres humanos. Essa transformação, esse elo perdido, está na espiritualidade. O perispírito é preparado para receber um corpo mais adequado, e aí vai melhoras através de cada reencarnação. Então há uma participação, não é efetivamente aqui, no plano terreno, mas principalmente no plano espiritual. Esse é o elo perdido, que a ciência, infelizmente, não tem esse conhecimento. A questão 53. O homem surgiu em muitos lugares no globo terrestre, olha, baseado no Antigo Testamento, apenas teve como início Adão, depois Eva, e assim se segue. Mas a ciência já comprova que existem múltiplos surgimentos de vários lugares da Terra da espécie humana. A espiritualidade responde: sim, em várias épocas. É uma das causas da diversidade das raças. Então, um dos motivos de apresentar a diversidade das raças é exatamente a povoação, o homem da Terra, o encarnante, em vários lugares, simultaneamente. Então, de acordo com as condições climáticas, os hábitos, os costumes, etc., vieram exatamente formar aquelas raças. E complementando aquilo que Emmanuel diz no livro Dicionário da Luz, os exilados de Capela, que são espíritos mais evoluídos, que vieram contribuir aqui conosco, então eles também deram a possibilidade de surgimento dessas 4 grandes raças que nós já citamos. E hoje verifica que a espécie humana já apareceu aqui na Terra no aspecto do homem sábio, aproximadamente 300 mil anos, que considerava apenas 200 mil anos, mas verifica que hoje, mais 1000 anos, mais 100 mil anos atrás do que constava na ciência, nos conhecimentos da ciência mais antigos. Então hoje, atualmente, se aceita que o aparecimento do homem como homem sábio, já vamos dizer assim, homem mais preparado, é cerca de 300 mil anos aqui na Terra. Que em relação ao nosso planeta, praticamente esse tempo é quase nada. Porque a gente considerar, por exemplo, o nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Se a gente considerar 4,5 bilhões de anos como 24 horas, esses 300 mil anos corresponde como se fosse o último minuto dessas 24 horas. Daí a gente tem uma compreensão que nós somos, como espécie humana, bem recente em relação ao nosso planeta. Né? Se 4,5 bilhões de anos corresponde a 24 horas, o surgimento da espécie humana na Terra é nesse último minuto das 24 horas. Então, praticamente, somos recém-chegados aqui na Terra em relação ao tempo de existência do nosso planeta. A questão 54. Esta diferença constitui espécie distinta? Essa diferença dessa espécie? Eles responderam: não. Todos são da mesma família, da mesma espécie humana.
não formamos a comunidade planetária terrena de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Essa informação aqui, não é, essa última frase não é da resposta dos espíritos, é apenas um comentário particular que nós estamos fazendo. Que é aproximadamente, segundo a espiritualidade diz, o nosso censo do nosso planeta, é praticamente 300 bilhões de espíritos, 7 bilhões encarnados e 23 bilhões na psicosfera da Terra. Mas todos nós somos irmãos. Independente da pele ser negra, pele branca, amarela, todos nós somos irmãos porque somos do mesmo pai. Então não é a pele que vai diferenciar, a cor da pele que vai diferenciar que nós não somos irmãos. Somos irmãos porque fomos criados por mesmo Deus. Então essa diferença de raça é insignificante. A questão de raça é uma coisa apenas passageira em relação ao planeta que nós estamos vivenciando e da época que estamos beneficiando desse planeta. Então a questão de raça não é uma questão duradoura. Que o espírito em si, ele não tem raça. Ele é único. É a espécie humana, né, quando se refere ao nosso planeta. Ele não nasce, não foi criado com cores diferentes. O espírito não tem cor. Quem tem cor é o nosso corpo físico. É a nossa vestimenta. Se a gente se veste de cor branca, amarela, verde, azul, preta, o nosso vestimento, nossa calça, a nossa camisa, e nós não quer dizer que nós, como ser humano, somos dessas cores. A cor é apenas representada pelo vestimento. O espírito não tem cor. O espírito não tem raça. A 54A. Pelo fato de não proceder de um sonho de vida a espécie humana, deve os homens deixar de considerar os irmãos? Dando continuidade a essa pergunta, Allan Kardec faz exatamente para fechar todas essas possibilidades, tirar todas as dúvidas. A espiritualidade diz que, responde da seguinte maneira: somos irmãos porque viemos de um mesmo Criador e tendemos para o mesmo fim. A diferença física nossa aqui, se somos altos, baixos, se somos anãos, é apenas um pequeno detalhe passageiro. Somos verdadeiros irmãos porque fomos criados do mesmo Pai. Quando estudarmos a questão 115 dos Espíritos, a espiritualidade nos informa que todos os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Simplicidade dos sentimentos e ignorância dos conhecimentos. Todos, sem exceção. Do mesmo jeito. Durante a caminhada no programa reencarnatório e na erradicidade, ou seja, no mundo espiritual, aguardando reencarnações, é que somos diferentes. Somos diferentes no nível de conhecimento, no nível ético e moral. Mas com a mesma destinação, como espírito puro. Então a única diferença que existe é na nossa caminhada evolutiva, porque aí tem a vontade, tem o interesse de cada um evoluir mais rápido ou menos rápido. Porém a destinação é a mesma. Estamos criados da mesma maneira, temos a mesma possibilidade, fomos um pouco diferentes nessa caminhada evolutiva, mas no final todos chegaremos como espírito puro. Pertencemos à mesma raça, a raça humana. Quando começarmos a entender que se trata, somos irmãos, aí eliminamos muitas desavenças, muitos preconceitos que criam muita dificuldade. A história já mostra, por exemplo, no nazismo, onde mais de 6 bilhões de judeus foram mortos apenas por um capricho humano que queria exatamente, achava que a raça dos judeus era inferior. E o nazismo querendo criar uma raça pura, querendo aplicar eugenia, ou seja, de uma maneira em laboratório formar super raça. Então veja quantas
quantas vidas não foram ceifadas por incompreensão do que se trata exatamente da raça, que é uma coisa apenas passageira, que não valoriza, não diz muita coisa a respeito do que é o espírito. O espírito não é caracterizado pela cor da sua pele, ou da sua raça, se tem um olho mais fechado, se tem um olho mais aberto. Ele é o que ele é como espírito, e não pelo corpo que temos. Se eu estou vestido com um paletó do melhor de qualidade, mais caro possível, ou de uma camiseta, eu não sou melhor ou pior porque estou usando esse vestimento diferente. Eu sou o que sou, independente da vestimenta que eu esteja. Eu não sou mais importante que seja pilotando um carro mais caro possível ou um carro bem mais simples usado. Eu sou o que eu sou, independente do veículo que me transporta, independente do meu vestimento. Então, o espírito em si, esse sim, esse que é o verdadeiro, tem um verdadeiro bagagem espiritual. É esse que nós devemos considerar, para evitar exatamente esses mesmos erros do passado. E que existe ainda até hoje, né, os preconceito de raça, de cor e de religião, porque esquecem que somos filhos de Deus. Diferente nessa caminhada evolutiva, essa diferença ainda passageira, mas que no futuro chegaremos ao mesmo ponto. Quando houver essa compreensão, quando a gente apenas não ficar, sair desse dogmatismo que levou a essa incompreensão até hoje, quando passamos a analisar as coisas, interpretação dentro do contexto, e quando estivermos unidos, como faz a doutrina espírita, através da religião, da filosofia, dos questionamentos, em todos os aspectos, e aliado à ciência, que traz as informações mais claras para nós, aí abre o nosso leque. E a compreensão do universo, de nós mesmos, de Deus. Aí nós iremos conquistando a nossa liberdade e conquistando a nossa felicidade. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre.